Que bom que nós estamos juntos mais uma vez. Que legal que você acompanhou todos os vídeos, né? Os 6 vídeos que a gente mandou para você. E se você está agora me assistindo é porque você levou a sério. E a gente fica muito feliz. Eu agradeço muito a Deus, né, por esse reconhecimento. Obrigado, né, pela sua atenção. Bom, hoje a gente está encerrando esta série de vídeos, né, que a gente procurou também não esticar muito, e a gente está falando sobre algo de extrema relevância, que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho narrado, contado pela Bíblia Sagrada, né? O Evangelho que está na Bíblia, não o Evangelho que a gente às vezes ouve por aí nas TVs, nos rádios. A gente se espanta com algumas coisas que a gente ouve e assiste por aí. Mas o Evangelho de Jesus, o Evangelho que está na Bíblia. E eu espero que você tenha entendido, né? Todo esse processo. Você entendeu que o homem foi criado perfeito, a imagem e semelhança de Deus. Deus deu, inclusive, o direito de escolha, que a gente chama de livre-arbítrio ao homem. E Deus só criou uma regra, e que ele podia criar, porque ele era o criador, ele, era, né? Ele que criou todas as coisas. Ele estabeleceu apenas uma regra: ó, não comam daquele fruto ali. Podem comer de todos os outros, mas aquele ali, não comam. E eles foram lá e foram comer exatamente daquele fruto. Logicamente foram tentados, né, pelo diabo, pelo inimigo. Bom, eles comeram do fruto, desagradaram a Deus, Deus ficou aborrecido com aquilo, expulsou os dois do jardim onde eles tinham tudo do bom, onde eles viviam lá e falavam com Deus face a face, conversavam com Deus. Olha só. Aí eles foram colocados para fora. Aí tiveram seus filhos já fora do jardim. A humanidade foi se corrompendo, né? As gerações que vieram a partir de Adão e Eva foram se mostrando cada vez mais rebeldes contra Deus. Deus tentou mudar isso com o dilúvio, com a dispersão das nações, a confusão das línguas, né, na Torre de Babel. Deus tentou mudar isso castigando civilizações, como castigou Sodoma e Gomorra, com aquela chuva de fogo e enxofre, né? Enfim, tantas coisas aconteceram, Deus tentando mudar, e não deu certo, né? O homem não tomou jeito mesmo. E aí Deus estabeleceu um plano de salvação. A gente viu isso que começou de Abraão, né? Abraão foi responsável por formar a nação hebraica, e da nação hebraica nasceu o Salvador, Yeshua HaMashiach. Tudo planejado por Deus, tudo planejado pelo Senhor, né? Para restaurar a dignidade do homem, para fazer com que o homem voltasse para o Pai, tivesse a chance de ser salvo, né? Enfim, aí Jesus veio como parte desse plano, parte fundamental desse plano, morre ali na cruz em Jerusalém, pagando o preço do seu pecado, do meu pecado, do pecado de toda a humanidade. Ele era justo, ele não tinha erro nenhum, não tinha pecado nenhum, e ele levou sobre si, lá naquela cruz, os nossos pecados e morreu no nosso lugar. E a Bíblia Sagrada, ela diz que a salvação só pode ocorrer através de Jesus Cristo. E hoje a gente vai falar sobre o posicionamento que nós precisamos ter para que possamos ser salvos, né? Nós precisamos ter um posicionamento claro, nós precisamos entender o Evangelho, ouvir o Evangelho e fazer uma escolha e tomar uma decisão. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolha. Eu posso escolher, não, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu quero isso. A gente escolhe o que a gente quer, porque Deus nos deu esse direito, né? Deus disse para Adão: Adão, não come daquele fruto lá. Ele disse: eu vou comer. Deus deixou ele comer, né? E ele pagou um alto preço, não só ele, mas toda a sua posteridade. Então, a gente precisa tomar uma decisão, a gente precisa se posicionar. O que é que a Bíblia diz em João, capítulo 8, versículo 32? Diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade, meu querido, é Jesus. Jesus é a verdade. É a verdade que nos liberta. A gente precisa conhecer Jesus, né? Sobre o posicionamento lá do ladrão na cruz, que a gente já falou sobre ele nos vídeos anteriores, eram 2 ladrões. Somente um deles se posicionou,
né? Somente um daqueles ladrões foi salvo. Jesus disse para um deles: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro não. Você está entendendo? Então nós temos ali, de uma forma muito clara, esse direito de escolha, né? O ladrão que estava lá ao lado do Senhor Jesus, que não reconheceu o Senhor Jesus como Salvador, ele não foi salvo. E aquele que entendeu que Jesus Cristo estava ali morrendo, mas ele era o Filho de Deus, né? Ele foi salvo. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Então a gente vê como é importante. E essa é a dinâmica do Evangelho. Né? A dinâmica do próprio Evangelho exige esse posicionamento. Ninguém vai ser salvo em cima do muro, na dúvida. Dúvida é contrário à fé. Né? Para sermos salvos, nós precisamos crer, entregar a nossa vida, receber Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É aí que nós somos tornados filhos e somos salvos. Né? O milagre acontece quando a gente reconhece o senhorio de Cristo, nesse momento. Né? Então, o que diz a Bíblia aqui? Olha como é prático. A Bíblia diz o seguinte, em Marcos 16:16: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ou seja, a pessoa que ouve a palavra e ela toma uma decisão por Cristo e se decide batizar, e eu repito, muita gente tem medo de se batizar porque acha que não está pronto, não está preparado, porque acha que vai ter que mudar muito a vida dele, porque acha que, olha, tudo isso a gente está cansado de ouvir. A verdade é que quando você tem uma experiência com Jesus, é tão bom que você não está nem aí, para as coisas que você achava importante antes. Porque o que Jesus te dá é tão grande, é tão profundo, é tão arrebatador, é tão incrível, tão fantástico, que tudo aquilo que você fazia e você pensa assim, não, mas eu não quero mudar isso aqui não quero ir para a igreja não, senão vou ter que parar disso, daquilo. Eu mesmo, eu andei um período aí bem, né, período legal, aí, distante de Jesus, e eu tinha lá meus amigos de copo, andei bebendo demais, e eu voltei para Jesus, sabe como? Eu estava bêbado, tinha bebido todas numa sexta-feira, eu me lembro, estava chovendo, e a gente estava numa padaria ali, os amigos e tal, a gente bebia demais, né? E eu nunca gostei de bebida, mas eu bebia por causa das amizades. Aí eu estava chapadão, doidão, né, de bebida. E eu comecei a passar mal, comendo aquelas besteiras de botequim, né, aquelas moelas, chega a ficar roxo. E aí o que eu fiz? Eu atravessei a rua, passando muito mal, sentei assim no meio-fio, estava chovendo. E eu sentei no meio-fio, chovendo, em cima de um bueiro, porque me perdoe falar disso aqui, mas é o meu testemunho de fé, meu depoimento. E eu comecei a passar mal ali e tal. Aí me veio um negócio na cabeça, eu pensei, gente, olha onde eu tô. Eu tô na sarjeta. Eu tô no meio-fio, eu tô aqui passando mal, debaixo de chuva, me molhando todo, passando mal, tô na sarjeta. Que é isso? Não é essa a vida que Deus tem para mim, né? E eu tomei uma decisão de mudar a minha vida. Olha, eu não gosto de tolice religiosa, não gosto de exagero, eu gosto de ir para shows, eu vou a shows. É claro que eu escolho quais os shows que eu quero ir, mas eu vou, não escondo de ninguém, eu sou líder da igreja, eu não escondo de ninguém, eu ouço músicas, gosto muito de músicas internacionais, músicas dos anos 80, né? Sempre gostei de ouvir minhas músicas lá do Roberto Carlos. Eu não gosto de exagero, não gosto dessa tolice religiosa que a gente agora tem que ficar só. Eu não gosto disso não, entendeu? Mas eu não abro mão de caminhar com Jesus. Sou flamenguista, vou ao Maraca, gosto de assistir jogo, né, do Flamengo. Eu sei que muitas vezes eu sou até criticado por alguns irmãos meus que são, né, alguns ministérios que são mais rígidos e tal. Mas Deus não está preocupado com essas coisas. O que Deus quer é que você e eu estejamos na presença dele, reconheçamos Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, sabe? As mudanças que tiverem que acontecer são mudanças que é muito legal que aconteçam mesmo, são mudanças de caráter, são mudanças que são importantes para o nosso crescimento. E detalhe,
não vão acontecer de fora para dentro, de uma forma impositiva. As mudanças que ocorrem, fulano mudou a vida dele, ele bebia, enchia a cara, hoje ele não bebe mais. Vai perguntar se ele quer voltar a beber. Ele não quer. E essa mudança veio de dentro para fora. O próprio Espírito de Deus faz com que um dia ele acorde e fale assim, cara, quer saber? Eu não vou mais beber não, esse negócio não está me fazendo bem não. Entendeu? Porque não é pela imposição, não é uma mudança de fora para dentro. Eu reconheço até que em alguns ministérios isso acontece, mas não é bíblico, tá? Não é bíblico. A gente prefere crer na Bíblia Sagrada. Você está entendendo? Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte, em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Ser batizado significa o quê? Tomar uma decisão de seguir a Cristo. Mas eu já fui batizado quando criança. Olha, Jesus nunca batizou criança. Jesus abençoava as crianças. Batismo tem a ver com reconhecimento do senhorio de Cristo e arrependimento do que nós chamamos de pecado. Como é que uma criança pode se arrepender de quê? A criança vai entender o que é arrependimento, o que é batismo, o que é perdão, justificação. A criança não entende nada disso. Então a criança ela é apresentada para Deus, ela é consagrada para Deus. Agora, o batismo é uma decisão que nós tomamos de viver para Cristo, de reconhecer o senhorio de Cristo, sabe? E de nos tornarmos discípulos do Senhor Jesus. Então é simples assim, você está tendo a oportunidade aqui de conhecer a palavra, a Bíblia Sagrada, não é o que eu estou inventando, criando, não é a minha palavra, não é a minha filosofia, é o que está na Bíblia Sagrada. Ou você entende que isso é revelação de Deus, ou então você tem o direito de dizer, não, para mim isso não é legal, não quero isso para minha vida, você está negando o que está na Bíblia, porque eu estou te dando aqui todas as bases bíblicas, te mostrando o que é o verdadeiro evangelho de Jesus, sem tolice, sem exagero, sem bobeira religiosa, entendeu? Então Marcos 16 diz o quê? Quem crê e for batizado será salvo. Se você crê e for batizado, você vai ser salvo. Se não crê, se você não quiser se batizar, não crê, não sou eu quem está dizendo isso. A Bíblia diz que aí não tem salvação. Salvação só em Jesus Cristo. Me perdoe, eu não estou sendo filosófico e nem estou sendo radical demais. Eu estou simplesmente repassando para você aquilo que está nas Escrituras. Ou nós cremos nas Escrituras ou não cremos, né? Observa bem essa condicional. Olha só, Romanos capítulo 10, versículo 9, diz aqui o seguinte, se, essa palavra é condicional, né? Se você confessar, quer dizer, você pode não confessar. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Entendeu? Se você reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, confessar que Jesus Cristo é Senhor por quê? Porque ele passa a mandar nas nossas vidas, ele se torna Senhor das nossas vidas, né? Então, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer, né, no seu coração, é uma condicional. Se você pode confessar, pode não. Você pode não mudar nada na sua vida, mas agora você já conhece a verdade. Então, para a gente caminhar para o final aqui, a gente toma muito cuidado com essa visão equivocada do Evangelho de Cristo. São tolices religiosas, exageros de doutrina, né? Tradicionalismo religioso. E muitas vezes a pessoa vai para Jesus e cria uma confusão, é muito complexo, você tem que fazer isso e aquilo, e profetas e profecias e não sei o quê. Gente, não tem nada disso. O evangelho é a coisa mais simples. Houve um caso que Jesus lá em Jerusalém, eu gosto muito de contar essa história. Lá em Jerusalém, eu gosto muito de ir a Jerusalém, já fui muitas vezes lá. E lá tem um tanque chamado Siloé. E Jesus, ele estava na cidade, ele viu um cego, cuspiu no chão, você já deve ter ouvido falar desse milagre. Ele fez lodo com a saliva e botou nos olhos do cego e mandou o cego se lavar no tanque de Siloé. Ele foi lá, se lavou e foi curado. Aí as pessoas começaram a perguntar para ele, e aí, como é que foi isso? Você era cego? Quem é que fez isso? Esse tal de Jesus, quem era? Ele era pecador? Ele era...
Aí o cego respondeu, sabe o quê? O cego disse o seguinte, olha, se Jesus era pecador, se ele é, sei quem ele era, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Né? Isso mostra a simplicidade do Evangelho de Jesus. Você creu, é batizado, você é justificado, você está salvo. Você vai deixar de errar? Não, você vai continuar errando. Se você olhar para um cristão aí que você conhece, você vai olhar e vai ver erros nele, porque ele vai continuar errando. A diferença é que ele recebe a justificação. Quem está com Jesus recebe a justificação. O sangue de Jesus o purifica de todo pecado. Por isso que é importante estar com Jesus, né? E muita gente acha que estar com Jesus é algo pesado, algo difícil. Não, não é. Posso te garantir que não é. Eu acabei de dizer, eu faço tudo que eu quero fazer. Eu viajo, eu brinco, eu danço, eu pulo, eu me divirto, eu gosto de moto, eu gosto de... fui paraquedista, tenho diversos saltos. Sabe, eu gosto de viver. Né? Gosto, se eu quiser ouvir uma música, não pode ouvir música do mundo, bobeira. Se fosse assim, eu não poderia ler outro livro que não fosse a Bíblia. Né? Existem músicas que a gente não vai ouvir, porque são músicas que, né, tem um sentido meio estranho e tal. Eu escolho. Eu gosto muito de filme, gosto de ver filme de guerra, filme policial. Eu gosto demais do Netflix, tá, de ver meus filmes. Eu não deixo de viver, não. Eu gosto de um bom restaurante, eu gosto de viajar, enfim, né? Eu gosto de ir ao Maracanã, sou flamenguista, gosto do Flamengo, gosto de torcer. Se você me ver no Maracanã, só não fico xingando lá, mas eu fico lá, torço e tá tudo bem. Então, a gente precisa entender que ser de Jesus não é ser bitolado, ser maluco, sabe? Não é isso. Ser cristão é algo leve, gostoso, é um estilo de vida. Veja o que o próprio Jesus disse em Mateus 11, 28 a 30. Vou ler aqui para vocês, ó. Palavra de Deus, tá? Jesus disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Quantas coisas nos cansam, né? Nos deixam sobrecarregados. E eu lhes darei o quê? Descanso. Olha que legal. Por isso que as igrejas estão lotadas. Todo mundo quer sair dessas aflições malucas, essas doideiras aí, depressão. As pessoas querem descanso, né? Olha o que Jesus continua dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Às vezes você olha para a religião, você vê lá o padre, o pastor, o bispo, às vezes não é nada manso, gosta de atirar pedra, gosta de julgar, gosta de condenar. Jesus diz: eu não, eu sou manso, eu sou humilde de coração. E vocês encontrarão o quê? Descanso para as suas almas, né? Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, que maravilha, tá vendo? Então, para você que acha que caminhar com Jesus é uma coisa pesada, uma coisa ruim, uma coisa que vai te limitar, que vai mudar a sua história, que você vai ficar bitolado, que você não vai... Mentira! Você vai para a igreja, os cristãos estão aí, estão namorando, estão vivendo a vida, vão passear, se divertem, curtem bastante, fazem muitas amizades, entendeu? Gálatas capítulo 5:1 é externo que eu estou falando aqui. Tem gente que pensa que vai colocar Jesus na vida. Vou colocar minha vida nas mãos de Jesus e vou ficar prisioneiro agora. Não é isso que a Bíblia diz, não. Olha aí, Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ora, se você já era escravo do diabo lá, vício com bebida, vício com... já, né? Agora você vem para a igreja para ser escravo? Não, a Bíblia diz para a liberdade que Cristo nos libertou. Entenda isso. Meu querido, isso tem tirado muita gente da igreja, assim, muita gente que poderia estar na igreja não está, porque tem essa ideia equivocada. Eu vou para a igreja para ser escravo, eu vou para a igreja para ficar aprisionado. Isso é falta de conhecimento. A gente entende que isso acontece mesmo, porque tem alguns líderes que ainda não entenderam a verdade do Evangelho, ainda estão vivendo lá no Velho Testamento, lá, entendeu? Bom, esta é a hora da sua decisão, meu amado. Eu quero que você entenda que nós estamos aqui para abençoar a sua vida. Eu não sei quem está assistindo esse vídeo, eu não conheço você, talvez eu não conheça, mas eu quero dizer que tudo que eu disse aqui
eu tirei daqui, ó, da Bíblia Sagrada, tudo, tudo, e mostrei aqui os versículos. Agora você não pode dizer que não conhece o Evangelho. Você conhece a verdade, você sabe que não há salvação sem Jesus. Você sabe que o Evangelho é um estilo de vida, aliás, um estilo de vida maravilhoso, gostoso. Se fosse ruim, as igrejas não estariam assim, ó. Entendeu? Ah, estão manipulando e tal, conversa. Hoje não tem. Hoje não está tão fácil de manipular a cabeça das pessoas, não. Não tem nenhum bobão, não. As pessoas vão porque percebem que é o melhor para elas, começam a ver a vida delas mudando, começam a ver resultados, começam a ver prosperidade, começam a ver, sabe, paz de espírito, começa a vencer depressão, começa a se esvaziar de sentimentos ruins. A pessoa vai para lá e gosta, acha que é maravilhoso, então as igrejas ficam assim, ó, tudo lotado. Por quê? Porque o evangelho é um estilo de vida, ó, muito bom, tá? E o fato de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, reconhecendo que Jesus é o Senhor, faz com que você esteja debaixo de uma bênção, né? E essa bênção muda tudo na sua vida, muda tudo. Você vai encontrar muito mais amparo, muito mais força, muito mais apoio, suporte. Jesus vai estar do teu lado para tudo, vai te ajudar em todas as situações. Então, você precisa tomar uma decisão, fazer uma escolha. Aqui na nossa igreja, na Igreja da Conquista, a gente não tem essa parada de levantar a mão, aceitar Jesus, a gente não faz isso. Por quê? Porque a gente não quer que você tome uma decisão emocional, né? A gente não quer que você, quando ouve o fundo do teclado, aquela coisa assim, tal, você chore e tome uma decisão que depois você vai reverter, vai voltar atrás, vai abandonar, e é o que a gente mais vê acontecendo. Mas quando uma pessoa conhece a verdade, ela crê que a Bíblia Sagrada é a revelação infalível de Deus, e ela começa a conhecer a verdade, meu amigo, se ela é inteligente, ela não vai perder a chance de entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Ela não vai parar, ela vai querer conhecer mais, ela vai querer saber mais, ela vai se esvaziar dos seus preconceitos, sabe? Eu acho que hoje aqui nosso bate-papo, nossa conversa, já fez você entender o que é uma tolice religiosa, o que são os exageros, que isso não tem nada a ver com fé, com igreja, sabe? Então, é uma decisão que você tem que tomar, tá? Você pode simplesmente parar por aí, você pode simplesmente continuar sua vida normalmente, como você sempre conduziu até aqui. É um direito seu. O próprio Deus vai deixar você fazer a sua escolha, como deixou Adão fazer a escolha dele, né? E ninguém vai se meter na sua vida. Aliás, a gente nunca se mete na vida de ninguém. O papel de pastor não é ficar se metendo na vida de ninguém. O pastor chega e faz o que eu fiz aqui. Pega aqui a Bíblia, abre a Bíblia, ó, irmão, a parada é essa aqui, ó, isso aqui que está escrito aqui. Você crê ou não crê, isso é escolha de cada um. Ninguém tem que ficar atrás de você. Aqui na igreja a gente tem pavor desse negócio de ficar vigiando vida de membro. Não, cada um tem que cuidar de si, cada um é que sabe o que é bom, o que não é, cada um tem que escolher o filme que quer assistir, ou a música que quer ouvir, cada um tem que fazer as suas escolhas. E escolher receber Jesus formalmente é uma decisão que você que tem que tomar. Ninguém pode tomar por você. Ali tinha dois ladrões. Um decidiu caminhar com Cristo, foi salvo. O outro não decidiu nada, não serve dizer nada, né? Entendeu? Então, você precisa se posicionar. Eu peço ao Espírito de Deus que faça você entender que ninguém está de olho no que é seu, ninguém quer o que é seu, ninguém quer, sabe, tomar o que é seu. Às vezes as pessoas ficam, né, achando que, não, eu vou para a igreja, vou ter que dar dízimo, vou ter que dar dinheiro, vou ter que fazer. Não, dízimo dá quem acredita, quem entende a questão do dízimo. Não é obrigatório, sabe? Ninguém vai te exigir absolutamente nada. A gente só vai pregar a palavra, você que vai fazer todas as suas escolhas, entendeu? E eu queria muito que você pensasse nisso, tá? A coisa é muito mais séria do que você imagina. É muito sério mesmo, sabe? Você tem que parar para tomar uma decisão. Seguir em frente do jeito que você está ou reconhecer o senhorio de Cristo. Se você quiser, se você entender que já passou da hora de você
ir para a igreja, sabe? Colocar a sua vida diante de Deus, viver experiências mais fortes com Deus. Então a gente está aqui. A gente vai continuar com estudos, a gente vai mostrar para você por que que o batismo é importante. A gente vai mais uma vez dar outra chance para você tomar suas decisões, se você quer ou não se batizar, né? A gente quer que você tome suas decisões para que a gente possa estar aqui do teu lado para te apoiar nas suas decisões. Se você decidir, não, me esquece, tudo bem, a gente vai esquecer você, né? A gente vai orar por você, abençoar a sua vida, mas a gente vai respeitar as suas escolhas, né? Mas o que a gente quer é que você pense direitinho. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. Um dia alguém falou do evangelho para nós, assim como eu falei para você, e nós fizemos a nossa escolha, eu fiz a minha escolha. Você hoje precisa fazer a sua escolha, tá bom? Esse vídeo seja bênção na sua vida. Nós estamos encerrando esta série de estudos. E se você quiser, tá? Continuar estudando conosco, se você quiser continuar aprendendo acerca do Evangelho, crescendo no conhecimento, descobrindo coisas novas, tendo experiências boas com Deus, então nos procure no Instagram, Igreja da Conquista, o nosso site é somosconquista.com, tá? Fale com alguém que te indicou esses estudos, procure falar com essa pessoa, tá? A gente tem muitos outros estudos bacanas para passar para você, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas foi um prazer, tá? Foi um prazer transmitir para você esses estudos. Graça e paz, Deus te abençoe. Amei, amei mesmo ter a oportunidade de mandar para você esses vídeos, tá? Deus te abençoe.